preparar-nos o dia de hoje para este encontro. Eu ouço falar do que Deus tem feito aqui em Surubim, nesta congregação, e de maneira especial na vida de cada membro desta família. E hoje eu pude testemunhar com os meus próprios olhos aquilo que eu só ouvia, aquilo que só chegava a mim através dos testemunhos de outros que por aqui passaram. E hoje eu posso ver e sentir como Deus tem sido bom, gracioso, misericordioso com vocês. Por isso me alegra muito estar com vocês nesta noite e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com a sua igreja no seu santo dia. Venho acompanhado de minha esposa, Dona Michele, e da missionária Celestina, missionária da Igreja Batista, lá em Jataúba, uma amiga muito querida, que Deus colocou em minha vida, que Deus me presenteou há alguns anos, quando eu, em uma fase muito difícil da minha vida, uma fase de transição, e que Deus, naquele momento, colocou em minha vida, e ela é também, para mim, expressão da graça e da bondade de Deus em minha vida. Então, me alegra estar com ela aqui hoje também. É batista, né? Mas está aqui também entre nós nesta noite. Poder rever os irmãos e daqui de Surubim, os que eu vi pela última vez lá em Santa Cruz, na Episcopal. Há quase um ano já, né? Quando completar o ano tem que ir de novo. O carnaval daqui. Alisson, e acho que Felipe também, já vi depois disso. Mas hoje podemos juntos estar reunidos para o louvor e a glória do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus e quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 32, e nós vamos fazer a leitura desse texto, lendo do versículo 1 até o versículo 14 do livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco, que diz assim: Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Tirai as argolas de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxe a Arão. Ele os recebeu em suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles aclamaram: Eis aí, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, levantou-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios,
E disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que fizera, do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Amém, meus irmãos? Eu quase dizia igual lá na minha igreja: palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Pai, tendo lido a tua palavra, nós te suplicamos que o mesmo Espírito que soprou estas palavras, que preservou-a ao longo de todos estes séculos, que nos permitiu ouvi-la, que elas chegassem até nós hoje, que o mesmo Espírito ajude-nos a compreender toda a tua vontade, todas as verdades expressas nestas palavras, nesse texto, aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje. Que o mesmo Espírito aplique esta palavra em nossos corações. Ajuda-nos em nossas limitações. Nós somos falhos, pecadores e insuficientes. Portanto, necessitamos da ação do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida para entendermos aquilo que lemos e, com a graça e o poder do Teu Espírito Santo, aplicar esta palavra corretamente em nossa vida. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria de comentar com vocês a respeito deste texto, começando com o versículo 14, o último versículo do texto que nós acabamos de ler. Este versículo tem sido tirado do seu contexto e sido motivo de grande discussão, especulações em alguns círculos cristãos, com o propósito de questionar um dos atributos de Deus, a sua imutabilidade. Se Deus não muda, se Ele é imutável, então como Ele pode se arrepender? Como Ele pode voltar atrás com algum decreto seu? Mas eu creio que, no nosso caso aqui hoje, nesse lugar em que estamos reunidos hoje, eu não preciso me demorar demasiadamente na introdução desse sermão para explicar este versículo, visto que acho que todos aqui já compreenderam, já devem entender que este texto é uma daquelas passagens na Bíblia em que o Senhor nos fala em uma linguagem humana, algo que, se falado na linguagem de Deus, na linguagem divina, não compreenderíamos o seu real significado, visto que nossas limitações são tantas que não compreenderíamos o Senhor se nos falasse como Deus, se nos falasse na linguagem do céu.
Acho que Spurgeon também pensava assim, pois comentou esse texto em uma de suas obras, e Charles Spurgeon comenta o seguinte sobre este versículo: falar de Deus como ele fala de si mesmo está reservado ao próprio Deus, e os homens mortais não poderiam compreender essa fala. Nesse sentido, o Senhor fala com frequência, não de acordo com o fato literal, mas de acordo com a aparência das coisas, para nós, a fim de que possamos entender até onde o humano é capaz de compreender o divino. E Spurgeon conclui de forma magistral o seu texto com a seguinte frase: os propósitos do Senhor não mudam nunca. Sua vontade eterna será sempre a mesma, porque Ele não pode mudar, uma vez que teria de mudar para melhor ou para pior. De fato, a própria palavra mudar em si é complicada ser atribuída à divindade, ser atribuída a Deus. Quando é comum no nosso meio, pessoas referissem a alguém que não via há algum tempo, há pouco tempo, que essa pessoa mudou, geralmente a notícia chega assim: fulano mudou, fulana mudou tanto. Automaticamente a pergunta que fazemos é: mudou para melhor ou para pior? Porque a palavra em si, quando aplicada no ser humano, não deixa margens. Se alguém mudou, ou mudou para melhor, ou mudou para pior. Ora, Deus não pode mudar para melhor, visto que Ele é infinitamente bom. Agora imaginem que blasfêmia supor que Deus mudou para pior. Aquele que criou todas as coisas do início ao fim não necessita arrepender-se de absolutamente nada. Esse é o testemunho claro das Escrituras em Números 23, 19, que diz que Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então é desta forma que devemos entender, interpretar este texto. Lendo todo o contexto em que este versículo se encontra, em que estas palavras foram escritas, nós percebemos, e não é esta a única vez em que isto é perceptível nas Escrituras, podemos perceber que no decorrer do processo de alguma ação de Deus para com o homem, para conosco, parece-nos haver ao longo do processo uma mudança da ação de Deus para com o homem. Ele passa a agir com o homem, a tratar o homem de uma maneira, falando na nossa linguagem humana, diferente. Parece-nos, da nossa percepção humana, que Deus mudou a forma de tratar uma determinada pessoa, num determinado caso específico das Escrituras. Parece-nos, de nossa perspectiva humana limitada, e é assim que Moisés entende a mudança de Deus com relação ao povo hebreu, depois da intercessão que Moisés fez pelo povo, da mediação de Moisés. É assim que Moisés entende Deus mudando a maneira de agir com Israel, com o povo hebreu, depois desta mediação. Para entendermos isso melhor, há algo que nos faz refletir sobre essa situação, sobre essa questão. É muito comum nós observarmos o sol e dizemos: o sol nasce e se põe todos os dias. Nasce de um lado, se põe do outro. A gente procura uma casa para comprar e sempre procura uma casa que tenha, que fique no sol poente, virada para o poente, que dê sombra na maior parte do dia. Bom, não é isso que acontece. Nós sabemos que o sol, ele não muda, não sai do lugar, ele é imutável, ele permanece no seu devido lugar. O que se movimenta, o que muda de posição é a Terra com relação ao Sol. Mas nós somos tão pequenos e tão limitados diante de um universo tão grande
que na nossa visão limitada, na nossa visão pequena aqui do nosso planeta, é assim que nos parece, que é o Sol quem está mudando de posição. De fato não é isso que acontece, mas de fato é isto que nos parece acontecer. Moisés então usa uma linguagem, está usando aqui uma linguagem humana para descrever a ação de Deus naquele momento. Para Moisés, Deus estava mudando a sua ação para com Israel naquele exato momento. Olhando para o texto, tendo como princípio esta linguagem humana, nós percebemos que foi a mediação, a intercessão de Moisés que provocou essa mudança na mente do Senhor. Gosto de pensar nessa imagem projetada pelo texto. O Deus em Moisés sobrepuja, se destaca, se sobressai do Deus fora de Moisés. Essa imagem projetada por esse texto me traz reflexão e logo eu penso no meu mediador e vejo Deus nele, o homem, Jesus Cristo, parecendo ser mais misericordioso, com uma face mais bondosa do que o Deus afastado do mediador. Repito, nós temos esta visão do nosso lado, da nossa perspectiva humana. Vamos considerar isso observando o nosso texto, que merece uma cuidadosa atenção. Pensem no contexto geral desse texto, todo o quadro histórico que Moisés tenta replicar neste capítulo 32. Pensem apenas por um instante em Moisés lá no alto, em serena solidão com Deus. Estava se completando o seu retiro de 40 dias sobre o monte, desde que deixou as tendas de Israel no sopé do monte, atravessando o círculo místico do fogo, do qual ninguém podia aproximar-se, a não ser aquele que foi especialmente convidado pelo Senhor. Moisés passou esse tempo de perfeita comunhão com Deus, de gloriosa comunhão com o Senhor, de paz, de serenidade perfeita em cima daquele monte com o Altíssimo. Ouviu com atenção as instruções do Todo-Poderoso a respeito do sacerdócio, do tabernáculo, do altar, das ofertas. Estava desfrutando de uma paz tão profunda na mente, quando de repente Deus mudou o tom do discurso e aquele ambiente de paz parece agora transformar-se em algo que trouxe medo a Moisés, algo que mudou completamente a locução de Deus com o seu servo Moisés. Deus muda o tom e diz a Moisés no versículo 7: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. É difícil, meus irmãos, para nós imaginar que pensamentos povoaram a mente de Moisés naquele momento. É difícil para nós nos colocarmos no lugar deste grande líder e sentir o que ele sentiu ao ouvir de Deus, do Todo-Poderoso, uma notícia tão negativa, uma notícia tão ruim do povo que ele liderava, do povo que ele fora usado por Deus para conduzi-los até aquele lugar, a caminho da terra prometida. Guiou-os à liberdade e os estava guiando à terra da promessa. E agora, o próprio Deus joga na cara de Moisés o que o povo, aquele povo de dura cerviz, estava fazendo.
Certamente, Moisés deve ter tremido na presença de Deus. Toda a alegria sentida até aquele momento parecia ter desaparecido, mas deixando ainda um pouco de força, a força que se origina da comunhão do homem com Deus. Esta força que nos fortalece quando nutrimos comunhão íntima com o Senhor. Agora, aquele Moisés necessita dessa força, como talvez nunca houvera necessitado em toda a sua vida, porque este era um período crucial na sua história. A mais severa provação daquele homem de Deus. Quando a sós com o Senhor, no pico do monte, ele foi chamado a sair da serenidade, da paz que gozava em seu espírito e a ouvir a voz de Deus dizendo assim para ele, versículo 10, agora, pois, deixa-me, vai-te, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. A paz foi quebrada. A serenidade do ambiente fora ameaçada por um decreto de Deus, um decreto de juízo sobre o povo. Mexendo na biblioteca de Alisson, ele mostrou um livro em que o autor teve a preocupação de escrever sobre a ira de Deus, que é mais um dos atributos de Deus. Justo. Deus é justo. E eu olhava a capa do livro interessado, que livro interessante, importante que se leia sobre isso, porque está cada vez mais difícil, em alguns casos até inconcebível, esta ideia de que Deus pode se irar contra o pecado, contra alguém. Para alguns é até possível Deus se irar contra o pecado, mas não contra o pecador. Tem gente que tem a genialidade de achar que é possível separar o pecador do pecado. E inventam até versículo. Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Como se desse para punir o pecado sem punir o pecador que o cometeu. Mas aqui nós vemos um Deus irado, prestes a derramar o seu juízo sobre um povo rebelde. E só havia uma pessoa diante do Senhor naquele momento que, segundo o julgamento divino, não merecia sua ira, sua justa ira. Moisés. Notem que a linguagem de Deus aqui foi muito dura. E deveria ser mesmo, depois de tudo que fizeram. Depois do que o povo fez. Olha o texto. Vejam o que eles fizeram depois de tudo que Deus fez por eles. Quando o cântico de Miriam mal havia terminado, quando quase podíamos ouvir os ecos daquele som jubiloso, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Podíamos também ouvir logo em seguida um grito diferente, versículo 1, levanta-te, faze-nos deuses. Na presença profana do bezerro de ouro feito por Arão, as mesmas pessoas exclamavam em tom de blasfêmia que desafiavam o céu. São estes os deuses, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Essa prostituição espiritual, este flagrante adultério da língua do povo, ao blasfemar contra Jeová, essa distorção da verdade em relação aos falsos deuses e seu culto idólatra, provocou a ira de Deus, de um Deus justo e zeloso. Não é de se espantar.
Não é de se admirar que Deus tenha ficado irado contra aquele povo. Agora, notem algo admirável nesse texto. Moisés, nesse momento de maior provação da sua vida, não cai em desespero. Moisés poderia ter, eu acho que eu no lugar de Moisés não teria feito outra coisa a não ser cair em grande desespero. Mas nós lemos a seguir no versículo 11, vejam a reação de Moisés. Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus. O que Moisés fez? Ele orou. Ele orou ao Senhor. Ele suplicou com confiança ao Senhor. E eu quero que vocês, meus queridos irmãos e irmãs, prestem atenção nisso. Este era o espírito de Moisés. Moisés, que tem sido lembrado, e com justiça, na história, como um grande líder, como um homem corajoso. Ele era, antes de todas estas coisas, um homem de oração. Este espírito de oração, de dependência de Deus, da presença de Deus, da força de Deus sobre ele, força esta advinda de uma comunhão, de uma vida de oração ao Senhor. Era o espírito que movia esse grande homem, este gigante que foi Moisés. E algo ainda mais admirável foi o motivo da oração de Moisés. O motivo pelo qual ele orou. Ele orou pelo quê? Ele intercedeu pelo povo. Parece algo natural, normal. O que eu estou dizendo aqui, que a Bíblia está mostrando. Ou um líder, um guia, homem de Deus, intercedendo a Deus pelo povo. Mas não é bem assim. Nessas circunstâncias, o que Moisés fez desafia a nossa lógica. Quebra aquilo que nós chamamos de comum, de normal. A situação em que Moisés se encontra naquele momento poderia ter suscitado nele duas reações. A primeira era ter se lançado em desespero, rosto em terra, incapaz de dizer uma palavra, temendo a justa ira de Deus. Afinal de contas, não foi um anjo quem apareceu para Moisés para dizer a ele o que o povo estava fazendo? Porque Moisés teria a desculpa de imaginar que talvez o anjo exagerou um pouco. Não foi algum representante do povo, o próprio Arão, quem veio dizer isso a Moisés? O próprio Deus. Quem disse a Moisés o quadro, mostrou a Moisés o quadro real da situação. O Deus que sonda o coração dos homens. O Deus que conhece os homens em profundidade. O Deus que não se engana. O Deus que julga com justiça e retidão. Trouxe esse relato a Moisés. Então ele poderia, ao ouvir isso de Deus, vai argumentar o que com Deus? É o Senhor quem está falando. Ele poderia ter caído em desespero. Eu certamente teria feito isso. A segunda reação, ele poderia ter saído em silêncio da presença de Deus, afinal, Deus o mandou sair. Vai, sai da minha presença. Ele poderia ter obedecido ao Senhor, saído de fininho, pontinha de pé, descido apressadamente o monte para ver com seus próprios olhos o que o povo havia feito. Mas, lendo o texto, percebam
que ele não fez nenhuma coisa e nem a outra. Ele orou. Em meio ao desespero, a provação maior da sua vida, Moisés orou a Deus. Qual é a sua reação diante do desespero? O que é que você faz? Meus irmãos, se fôssemos como Moisés, se fizéssemos como Lutero, Calvino, como Widerfield e tantos outros homens de Deus, que colocaram em seu coração o propósito de dedicar as melhores horas do dia à oração, se fizéssemos como estes homens, que tinham como prioridade em sua vida, para todos os dias do ano, 2, 3, 4, 5 horas diárias de oração. Se pelo menos substituíssemos o acesso a entretenimento, a coisas tão superficiais em nossa vida, por períodos de oração, nossas reações seriam tão diferentes diante do perigo, diante da angústia, das tribulações desta vida. Ah, se fôssemos assim! Moisés é o homem de Deus, e é assim que a Bíblia o apresenta, porque ele foi um homem de oração. Ninguém pode ser considerado um homem de Deus se ele não for um homem de oração. E Moisés nos deixou uma oração na Bíblia. O Salmo 90. E o título deste salmo é Oração de Moisés, homem de Deus. Não dá para separar estas duas coisas. Não dá para ninguém ser homem de Deus se não for dependente de Deus. Porque a oração transforma o homem em um homem de Deus. Portanto, intuitivamente, embora Moisés estivesse perplexo e ao extremo pelo que o povo havia feito, Moisés está ajoelhado, suplicando ao Senhor, seu Deus. Este é o quadro, esse é o contexto desta intercessão, desta mediação de Moisés pelo povo. Moisés, homem de Deus, homem de oração. Estamos nos primeiros cultos do ano ainda. Hoje, talvez, se não me engano, é o terceiro domingo do ano, correto? Correto? E costumamos fazer algumas resoluções nessa época, final de ano, começo do ano novo. Faça essa de oração. Tome essa resolução para a sua vida nesse ano 2020. Torne-se um homem de Deus, uma mulher de Deus, subjugando sua vontade à vontade de Deus. E você nunca descobrirá qual é a real vontade de Deus para a sua vida se você não orar. Ore, seja dependente do Senhor. Considerando tudo o que estava acontecendo nesse momento, nós concluímos que havia muitas coisas que poderiam ter impedido Moisés de fazer uma oração intercessória, e eu quis apresentar aqui, destacar algumas delas. Algumas coisas que poderiam ter impedido Moisés, naquele momento, de interceder por aquele povo. E a primeira delas é o tamanho do pecado do povo. O alarmante pecado do povo. Ora, o próprio Deus disse a Moisés, usando uma linguagem muito forte, nos versículos 7 e 8, o teu povo se corrompeu, diz o Senhor no versículo 7. No 8, depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro de ouro, um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito.
essa acusação terrível, vinda da boca de Deus, com palavras do próprio Senhor, devem ter impressionado tanto Moisés, que mais tarde nós encontramos Moisés dizendo a Deus: ora, o povo cometeu pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Moisés vai dizer mais tarde: Senhor, o Senhor está certíssimo, esse povo é miserável mesmo. Portanto, era evidente que o pecado do povo era grave e exigia uma punição severa. Esse texto mexeu profundamente com o meu senso crítico perante o pecado dos meus irmãos. Parece que esse senso crítico, se eu não estiver enganado, parece que esse senso crítico que nós temos funciona melhor com o pecado dos outros do que com o nosso próprio pecado. Parece que nós somos mais severos em julgar o pecado dos nossos irmãos, o pecado que os outros cometem, do que quando nós mesmos cometemos pecados, às vezes até piores. Já aconteceu comigo, e eu acredito que com vocês também, de hesitar em orar, interceder a Deus por alguém que cometeu um pecado muito grave, sobretudo se o pecado que essa pessoa cometeu nos afetou diretamente. É uma das orações mais difíceis de fazermos. A pessoa pecou de modo tão cruel, sob circunstância tão deplorável, transgrediu de modo premeditado e cínico, sem a menor justificativa, que nos sentimos impedidos de suplicar a Deus em favor daquele pecador. Mas não foi assim que Moisés fez. A idolatria é um pecado terrível. Porém, Moisés não deixou de suplicar o perdão por ela. A idolatria do povo o deixou atônito, ele ficou irado contra o povo. Não foi só Deus que ficou irado, ele ficou irado também contra o povo, mas mesmo assim continuou suplicando pelos transgressores. Mas, meus irmãos, o que mais Moisés podia fazer naquele momento a não ser orar? O que mais ele poderia fazer? E ele fez da melhor maneira possível, como só um homem de Deus faz. Nunca podemos negar a orar em favor de um pecador que cometeu um grave pecado. Nunca podemos achar que aquele pecador é indigno de nossa intercessão. Eu sei que existem casos em que orar pelo pecador é muito difícil. O assassino de um parente, o assaltante que leva um bem material seu comprado com muito sacrifício, aquela pessoa que lhe enganou, lhe traiu, roubou sua confiança, mais do que bens materiais, a sua confiança. Aquele que lhe difamou, jogou seu nome na lama, o cônjuge que lhe traiu, a ingratidão de um filho que não lhe ama, os pais que foram negligentes com você. Aí você adicione a essa lista os assassinos, traficantes, pedófilos, estupradores, essas pessoas que nos causam repulsa. Eu devo confessar como é difícil interceder por essas pessoas. Mas nós precisamos mudar esse nosso pensamento. E mesmo diante do pecador mais perverso e da iniquidade mais atroz, temos de continuar orando e suplicando como fez o profeta Daniel. Orarei por estes pecadores de Jerusalém, para que Deus os liberte da escravidão dos seus pecados. Um segundo aspecto que poderia ter impedido Moisés de interceder pelo povo de Israel não foi apenas o pecado em si, tão grave, mas a evidente obstinação daqueles que haviam pecado. Existem aqueles que pecam
cometem pecados tão estúpidos que imediatamente caem em si, choram, como Pedro fez. Choram amargamente. E tomam como resolução nunca mais fazê-lo. Mas também existem aqueles outros que pecam uma vez, 2, 3, 4, tantas e tantas, o mesmo pecado, parece que gosta. Aquele pecado lhes dá algum prazer que torna-se até habitual. Às vezes ouvimos até notícia de pessoas que caíram no mesmo pecado e nem nos causam mais surpresa. Já era de esperar. Assim era o povo de Israel com relação ao pecado da idolatria. Não foi a primeira, nem a última vez que eles pecaram contra o Senhor. A idolatria estava impregnada, está, se você ler todas as páginas do Antigo Testamento, no povo da nação de Israel. A ponto de Deus enviá-los para um exílio de 70 anos, por causa da sua obstinação, por causa da idolatria. Pelo fato de conhecer o coração de Deus. Moisés tinha provas dadas pela própria palavra de Deus, de que aquele povo era extremamente perverso. O Senhor disse: tenho visto este povo, Moisés, e é povo de dura cerviz. Pobre do Moisés. Deus disse a Moisés no começo da jornada: Moisés, esse povo é de dura cerviz. O povo de Moisés passou 40 anos percebendo isso. E eu acho que todas as vezes que o povo provava ser obstinado pelo pecado, Moisés deve ter se lembrado dessas palavras do Senhor. É mesmo. É mesmo. A grande verdade destas palavras, embora ele derramasse sua alma em favor do povo, fosse tão zeloso por aquele povo como uma mãe cuidando do seu bebê, aquele povo sempre irritava Moisés, a ponto de Moisés um dia clamar ao Senhor em Números 11, 12, palavras de desabafo como essa: Senhor, concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como uma ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometi a teus pais. O povo tirava a paciência de Moisés, o povo provocava Moisés, o povo passou 40 anos irritando Moisés. Moisés estava esmagado pela perversidade de Israel. Contudo, apesar do próprio Deus ter dito que aquele era um povo de dura cerviz, é como se Deus estivesse dizendo: Moisés, esse povo fez agora e não vão parar. Moisés, esse povo começou a prática da idolatria e não vai ficar só nesse bezerro de ouro, vai continuar, porque o povo é mau, porque o coração do povo é perverso, porque é um povo de dura cerviz. E mesmo assim, Moisés rogou ao Senhor em favor daqueles pecadores obstinados. É mais fácil você orar por uma pessoa que pecou uma vez, porque nós oramos na esperança de que tenha sido a primeira e a última vez. Mas como é difícil orar por uma pessoa que já pecou inúmeras vezes e nós todas as vezes tentamos orientá-la, aconselhá-la, impedi-la: não faça, não vá por esse caminho, não faça mais isso. E a pessoa vai e faz. Aí, quebra a cara. Aí vem para onde? A sua procura. Olhe por mim. Eu errei, eu pequei de novo. E tem hora que você olha e dá vontade de dizer: não ora mais não serve. Olha o exemplo de Moisés. Ora, derrame-se em súplicas ao Senhor por estes pecadores obstinados. Mas por que orar? Vão questionar os incrédulos. Mas por que orar? Se são pecadores,
São obstinados pelo pecado, sentem prazer no pecado. Ora, por quê? O que isso vai mudar? Se Deus que conhece o coração do homem já está dizendo que são pecadores, eu não posso fazer nada. Não foi esse o pensamento de Moisés. Primeira coisa que poderia ter impedido Moisés de interceder pelo povo: o pecado era grave. Segundo, eles eram obstinados pelo pecado. Terceiro, a oração de Moisés poderia ter sido impedida em razão da grande ira de Deus contra aquele povo. Moisés entendeu mais rapidamente e mais perfeitamente que muitos cristãos que a ira de Deus é justa, porque Deus é santo. E Moisés entende que Deus tem a razão em estar irado. Moisés não vai questionar os atributos de Deus, a soberania de Deus. Não vai ficar feito esses pregadores coaches. É amor, mas o Senhor é amor. Tem que amar mesmo. Amar sempre, nunca julgar, nunca condenar ninguém, os coitadinhos. Moisés não faz nada disso, porque Moisés conhece o coração do seu Deus e sabe que a ira de Deus contra o povo é justa. Agora vejam como Moisés argumenta isso com Deus no versículo 11. Vejam aí. Porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo. Como assim, Moisés? Deixa eu fazer outra pergunta. Eu devo orar por uma pessoa contra a qual o Senhor está irado? Eu devo orar, interceder para alguém contra a qual Deus está prestes a derramar sua ira? Não estaria eu sendo irreverente e insubmisso à autoridade de Deus? Não estaria eu questionando a justiça divina? Senhor, talvez o Senhor esteja irado, mas não seja bem assim. Essa pessoa talvez não mereça toda essa ira do Senhor. Apazigue mais essa ira. Senhor, aí no céu tem suco de maracujá. Toma um pouquinho, Senhor, se acalme, Deus. Mas será que eu devo me apresentar como intercessor diante de Deus, que tem toda a razão de estar irado? Devemos reconhecer que não temos intercedido, orado suficiente pelos ímpios desta cidade, pelos pecadores desta cidade, nossos vizinhos, colegas de trabalho, nossos parentes e até aqueles que não conhecemos, pecadores, obstinados pelo pecado, pessoas que sentem prazer no pecado que cometem, que rejeitam, abominam qualquer palavra de graça, de salvação, de misericórdia, mas adora receber tapinha nas costas. Muito bem, você está certo, você é novo demais, nova demais para renunciar a tudo isso. A vida é curta, aproveite, viva a vida. Devemos orar por estes. É mais confortável para nós pensar que eles são todos pecadores, ímpios, estão debaixo do juízo de Deus e não há nada que possamos fazer para mudar isso. Deus já decretou céu e inferno. Esse aqui para o céu, esse aqui para o inferno. Então, orar para quê? Isso não vai mudar nada os decretos de Deus. Você leu errado as Institutas. Você leu as Institutas em outra língua, para não compreender que isso não é doutrina calvinista. Calvino falou mais sobre oração em suas Institutas do que sobre predestinação. Nós necessitamos orar e interceder pelos ímpios, pelos perdidos. Porque esse pensamento
e que não adianta orar porque já está tudo determinado, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E só serve para nos manter acomodados e preguiçosos com relação à oração intercessória. Mas esse pensamento é repreendido pela evidência mostrada no nosso texto. Imagine se Moisés pensasse como nós. Não vale a pena, esses idólatras. Deus está irado e com razão, não é sem motivo que ele está assim. Ele sabe o que faz. Eu é que não vou interferir nos assuntos dele. Mas o amor poderoso fala mais alto. E mesmo perante um Deus irado, ousa lhe suplicar: por que se acende a tua ira contra o teu povo? Embora ele saiba, Moisés saiba o motivo da ira de Deus, embora Moisés não questione a sua justiça, o amor e fé juntos proporcionam uma ousada oração santa, fruto de um coração santo, de um homem de Deus, que se permite apresentar-se diante do Rei dos Reis, prostrar-se diante dele, mesmo quando ele está irado, e dizer: ó Deus, salva o teu povo, tem misericórdia daqueles com quem estás merecidamente irado. A fé, o amor, a coragem tornam um homem de Deus ousado para fazer esse tipo de oração diante de um Deus que está irado. E, justamente, talvez nesse ponto alguém esteja pensando: Moisés estava muito mole aí. Moisés parece que não estava sentindo como Deus a gravidade do que o povo estava fazendo para ter essa ousadia toda. Isso não é verdade. Moisés se solidarizou com Deus na sua ira, naquele momento, e muito mais depois que saiu da presença de Deus. Olha a continuação do texto. O texto mostra como a ira de Moisés se acendeu quando ele viu o bezerro de ouro e as danças. Quando Moisés sai da presença de Deus depois da sua intercessão, descendo o monte com as tábuas de pedra na mão, se aproxima, escuta o barulho, escuta o som das músicas. Esse santo homem de Deus ficou tão irado que atirou as preciosas pedras, tábuas de pedra no chão, considerando-as sagradas demais para que os olhos dos ímpios idólatras as contemplassem. É como se ele estivesse salvando aquelas pedras, por assim dizer, da profanação, do contato com pessoas que cometeram um pecado tão grave, reduzindo-as a pequenos fragmentos do chão. E a sua indignação não ficou só nisso, não. Ele derrubou o ídolo do povo, queimou o ídolo, reduziu ao pó, e depois pegou os fragmentos, jogou sobre a água e deu de beber a eles da água onde havia jogado o ídolo. Moisés quer ter certeza de que o ídolo chegará nas entranhas do povo. Eles saberão que tipo de coisa é aquilo que chamam de Deus. Sua ira não foi abrandada só com isso, não. Moisés ainda estava extremamente indignado com Arão, quando ordenou aos filhos de Levi que pegassem a espada da vingança e matassem os rebeldes. Sua ira, sua indignação estava no auge, e com toda razão. Quem vai discordar de Moisés? No entanto, o que ele fez antes disso? Orou pelos pecadores. Ele orou por eles. Meus irmãos, jamais permitam que a indignação contra o pecado te impeça de orar pelo pecador. Se a tempestade vier e os seus olhos lançarem chamas e a sua indignação contra o pecado lhe fizer dizer palavras duras, ainda assim, permita que as gotas prateadas das lágrimas da misericórdia rolem sobre o seu rosto
e orem ao Senhor para que a chuva abençoadora da graça seja derramada sobre aqueles que pecaram contra o Senhor. Principalmente, façam isso principalmente quando orarem em nome de Jesus. Como nós vimos até agora, nada pode impedir o verdadeiro amor de lutar pelos pecadores, de suplicar a Deus pelos homens que pecaram. Não. Nem mesmo a mais ardente indignação contra o pecado podem impedir o amor de orar por aqueles que pecaram. Deus, tenha misericórdia dos pecadores e perdoa-lhes em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, ainda outro aspecto que poderia ter impedido a oração de Moisés. Quero esclarecer esse ponto para que vocês vejam como o amor compassivo, apesar das dificuldades, está presente e se evidencia na prática. Moisés ora contra seus interesses pessoais. Moisés ora, faz esta oração intercessória contra os seus próprios interesses. Pois o Senhor disse a Moisés: deixa-me, para que eu os consuma. E depois o Senhor acrescentou, dizendo, lançando um olhar de assombrosa satisfação contra o seu servo fiel, dá esta sentença ao povo, mas olha para Moisés como se dissesse: você não. Eu quero consumir esse povo, mas você não. Eu vou destruí-los, menos você. E acrescenta: farei de ti uma grande nação. Deus, e prestem atenção a esse ponto, não deixe passar ao largo esse ponto do texto, porque nos diz muito sobre o espírito de Moisés e nos aponta para um outro muito maior que Moisés, para uma outra mediação muito maior. Deus, naquele exato momento, estava tão irado contra aquele povo quanto esteve com os habitantes da terra antes do dilúvio. Deus estava disposto a recomeçar tudo de novo através de Moisés, assim como ele fez com Noé. Ele destruiria todo aquele povo e recomeçaria com só um, Moisés. Farei de ti uma grande nação. A promessa vai permanecer de pé, mas eu vou fazer tudo de novo através de você. Agora pense em um homem ambicioso ouvindo uma proposta dessa. Moisés não está ouvindo a ameaça de um Deus contra um povo inocente. Deus não está ameaçando matar pessoas inocentes. Coitadinhos. Moisés sabe o quanto a ira de Deus é justa. Moisés sabe o quanto aquele povo é perverso. O quanto merecia ser destruído por Deus. E isso não abalaria em nada a santidade de Deus. A justiça de Deus permaneceria intacta. Que oportunidade! Agora você imagine Deus fazendo uma proposta dessa para aquela turminha do restitui, eu quero de volta o que é meu. Imagine Deus fazendo uma proposta dessa para aquela turminha do diga a Deus, eu não aceito essa situação, Deus. Ele te escolheu para ser cabeça e não cauda. Deus vai te honrar, te glorificar,
Você é ouro puro de Ofir. Você é o centro do coração de Jesus. Você é uma divindade que está destinada a ser rico, próspero e se vingar de todos os seus inimigos. Você no palco e ele está na plateia e você no favo de mel. Imaginem se essa turma já é soberba, interesseiros, arrogantes, se Deus chega para eles e faz uma proposta dessa como ele fez a Moisés. Vou destruir todo mundo, vou ficar só com você, Moisés. Eu amo você, eu conheço seu coração. Com você vale a pena, Moisés. Eu fico só contigo. Aquela era a oportunidade de Moisés se tornar o fundador de uma grande nação, se ele quisesse. Moisés seria o novo Abraão, o pai de uma nação que Deus abençoaria. Todas as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó se reuniriam em Moisés e sua semente. Mas não, ele não as terá. Ele se volta para Deus e clama ao Senhor para que abençoe o povo pecador. Foi como se ele tivesse rejeitado a oferta de Deus, por assim dizer, deixando-a em completo silêncio, deixando Deus em completo silêncio. Ele responde dizendo: salva o teu povo e abençoa tua herança. Que homem extraordinário. Obrigado. Aliás, ele nem diz obrigado. Deus faz a proposta e não diz nada. Ele nem se empabula, nem se ufana. Nossa, como eu sou importante. Oh, Deus aceita começar tudo de novo através de mim. Moisés tem nem tempo para isso. Moisés deixa Deus em silêncio e a proposta no vácuo e diz: perdoa o teu povo e abençoa a tua herança. Essa parte do texto me fez lembrar de um Filho eterno que tinha tudo, mais do que qualquer anjo ou homem jamais terá. Ele era o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, assumiu o lugar de servo. Sendo eternamente santo, se fez pecado, para que por sua intercessão nós alcançássemos aquilo que sem a mediação dele jamais alcançaríamos: o perdão total dos nossos pecados, para sempre. A mediação de Jesus Cristo é maior que a de Moisés. Não há nada na mediação de Moisés que se compare à mediação de nosso maior intercessor, o Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, meus irmãos, de que ele não somente orou e se dispôs a morrer voluntariamente por nós. Ele morreu de fato por nós. Seu nome foi riscado do livro dos viventes. Ele morreu para que pudéssemos viver. Ele fez a expiação, a sua súplica pelos pecadores, e está permitindo ao Pai ver o sofrimento de sua alma despida naquela cruz. Portanto, Deus Ele fez expiação. A sua súplica pelos pecadores permanece perpetuamente. Deus está ouvindo Cristo nesse momento, enquanto Ele intercede pelos pecadores, enquanto Ele pede ao Pai para ver o sofrimento deste povo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, nada deve nos impedir, nosso orgulho, nossa hipocrisia religiosa, nada, nossas idolatrias, que nada nos impeça de orar
pelos pecadores. Nada nos impeça de desistir deles. Há tão pouco que podemos fazer em termos de pregação, de convencê-los da verdade, de abrir-lhes os olhos, se pudéssemos. Mas a missão que nos foi dada é muito limitada. Está baseada no anúncio. Pregue o Evangelho. Pregue, anuncie as boas novas. Mas só quem pode mudar o coração, fazer com que o pecador creia, com que o morto viva, com que o cego veja, com que o surdo ouça, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Enquanto o nosso trabalho com o pecador está limitado ao anúncio, há algo muito maior que podemos fazer por eles. Nós podemos orar. E se a oração de Moisés, se a intercessão de Moisés surtiu efeito com relação àquele povo perverso, a nossa também pode surtir efeito. Porque o Deus que ouve essas orações é mesmo. O poder das nossas orações não está em quem ora, mas em quem ouve. Continue orando. E no caso dos pecadores que me ouvem, daqueles que não estão em situação de interceder pelos pecadores, senão por eles mesmos, eu lhe digo que nada deve lhe impedir de suplicar a Deus o perdão dos seus pecados por intermédio de Jesus Cristo. Nada pode impedi-lo. Se você sente o peso dos seus pecados, reconhece que os seus pecados são reais e, portanto, exigem uma punição do justo Deus, ore a Ele nesse instante, porque o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao povo. E da mesma forma, dessa mesma forma, Ele os trate com amor e misericórdia, com graça, por amor do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.